Olha só a noção do pronome de tratamento, moçada. Então é o seguinte, o pronome de tratamento, ele vai fazer referência lá naqueles níveis do pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Beleza. O pronome de tratamento, ele vai ter o seu emprego. Aí, basicamente, eu quero chamar a sua atenção, quais são os pronomes de tratamento? Então, nós temos lá o você, senhor, né? Aí eu tenho vossa senhoria. De princípio, a gente falar o seguinte, olha só, numa relação de trabalho, tá? Vamos colocar numa relação de trabalho. Então, às vezes, numa situação de trabalho em que há alguma situação, algum problema, e a gente sabe a questão do assédio, por exemplo, ele pode ocorrer, né? Acontece, né? Então, no noticiário que a gente viu há pouco tempo aí, a respeito de um ator, né? Que houve esse indício de assédio sexual. Então, nessa relação de trabalho, vamos observar o seguinte, às vezes a mulher, por ela não querer ter uma aproximação grande, às vezes até com um colega de trabalho, ou até mesmo com o chefe. Então, para ela poder, de certa forma, tirar vínculo muito próximo, muitas vezes ela usa uma artimanha. Qual que é essa artimanha? O Senhor poderia me explicar isso aqui assim, sensado? O Senhor. Às vezes a pessoa, ela tem até a mesma idade, mas ela emprega Senhor para quê? Distanciamento. Ok? E numa relação de trabalho em que há muita hierarquia, a gente nota isso também sendo feito. E muitas vezes você está no estatuto da própria empresa. Então deve-se tratar profissionais de certa área, tratar outros como senhor, e assim por diante. Não que um é superior ao outro, mas é justamente mantendo o afastamento dessa ligação. Ela é simplesmente profissional. Isso acontece em várias empresas, em várias instituições. Ok? Então, senhor, por quê? É o afastamento que você quer dar. É um sinal de respeito, é o afastamento. Mas, em determinada situação, que você tem ali os profissionais da mesma área, né? Já tem um convívio e tal, e é normal o quê? É aquela noção que a gente utiliza, né, do pronome de tratamento familiar, que é o você. Então, com os nossos amigos, a gente quer uma aproximação. Com os nossos familiares, a gente quer uma aproximação. Então, a gente usa o você. Antigamente, o que acontecia? Os pais sempre forçavam os filhos ao tratamento senhor. Então é normal, isso é legal também e tal. E muitas vezes a criança fala o quê? O senhor, papai, pode fazer assim, sensado? E já foi criado dessa forma, criando aquele vínculo, né, aquela noção mesmo da família paternalista, aquele distanciamento, que até hoje é empregado em várias famílias e é normal. É tudo a intenção comunicativa, a forma da criação, por exemplo. Mas há determinadas famílias que não, o pai quer conquistar mais o filho e tal, por determinadas situações, intenções dentro da família, olha, aproximação mesmo, você para cá, você para lá. Então é normal, quando a gente quer um distanciamento, ou quando a gente quer demonstrar o sinal de respeito com qualquer cidadão que está na rua, o senhor poderia passar à minha frente, não tem nenhum problema. Está na fila, o senhor pode passar à minha frente, a senhora pode passar à minha frente. O que acontece, moçada? A palavra senhor, ela transmite essa noção de respeito e, de certa forma, em determinada situação, essa noção mesmo de distanciamento. Tá legal? Na relação de trabalho e tal. O você, ele é marcado por essa noção mais familiar. Você quer se aproximar mais, você usa o você. E o vossa senhoria? Ora, vossa senhoria, a gente já vai observar um tratamento cerimonioso, tá? Em que em determinadas situações, com esse tratamento cerimonioso, você quer se referir a um delegado, você quer se referir em uma situação cerimoniosa, não é num bate-papo. Né? No bate-papo você vai colocar o senhor para criar um distanciamento. Mas numa situação cerimoniosa, um documento oficial, você vai usar vossa senhoria, assim, assim, assado. Dependendo do grau da autoridade, você usa vossa excelência, vossa magnificência, vossa santidade, e assim vai. Vai depender da autoridade. Tá legal? Então, todo tratamento cerimonioso, nós usamos o vossa. Aí vai ter a relação de autoridade, destaque da autoridade. Tá legal? Beleza. O tratamento de respeito com o senhor. O tratamento de amizade, a gente emprega o você. Acompanhando comigo, olha só. Então, nós temos a noção familiar e cerimoniosa. Por isso, nós usamos o você, nós usamos vossa senhoria, vossa excelência, vossa magnificência e assim por diante. Tá ok. A gente vai observar o seguinte, numa relação amigável, familiar, de proximidade, nós empregamos o você.
Mesmo numa relação familiar ou na relação de trabalho, eu quero marcar um distanciamento, uma formalidade, eu emprego o Senhor. Tá legal? Tudo vai da intenção comunicativa, não é? Tudo vai da intenção comunicativa. Vamos à frente. Agora, moçada, eu quero chamar a atenção pelo seguinte. Terror, quando é que nós usamos o vossa? E quando é que nós usamos o sua? Porque eu posso falar vossa excelência e sua excelência. Ora, sempre que eu trato diretamente com a autoridade, eu falo vossa senhoria, vossa majestade, vossa santidade, vossa magnificência, vossa excelência. Estou falando diretamente com a autoridade. Agora, de repente eu cheguei no gabinete, né, do ministro e quero falar com o ministro. Olha, eu falo com quem? Eu estou falando com o ministro agora? Não. Aí um assessor dele é que me recebe lá. Olha, eu gostaria de falar com sua excelência. Então, a excelência está lá dentro do gabinete. Alguém me recebeu lá fora. Então, esse secretário falou comigo, olha, ele vai conversar contigo sim daqui a pouquinho. Ah, sim. Quando sua excelência estiver pronta, então é só você me avisar. Então, nesse caso, a sua excelência. A excelência está lá, ó. Estou falando dela. Eu uso sua. Se eu estou falando com autoridade, eu uso vossa. Tranquilinho? Acompanhando comigo. Então, no tratamento direto, quer dizer, com quem eu estou falando é a autoridade, eu uso vossa senhoria, vossa excelência. Vossa excelência percebe o problema? Você vai notar também que o verbo deve se flexionar na terceira pessoa. Por quê? Porque ele concorda com o núcleo sintático do sujeito, que é excelência, em terceira pessoa. Tá? Vossa excelência percebe o problema? Ok. Quando há um tratamento indireto, quer dizer, eu falo da autoridade, é de quem eu estou falando, eu emprego sua senhoria, sua excelência. Sua excelência encontra-se no gabinete. Então, eu estou perguntando para o secretário dele, né? Para o assessor dele, estou falando da excelência. E note que também o verbo na terceira pessoa. Tá legal? Cuidado com isso, pronomes átonos que se referem também ao pronome de tratamento em terceira pessoa. Ok, vamos à frente. A concordância verbal, como eu chamei a atenção ali, ó. Veja que o verbo, ele vai concordar com o núcleo sintático, que é senhoria. Senhoria nomeará. Excelência nomeará. Está vendo? Beleza, então o verbo fica na terceira pessoa. Nada de colocar na segunda do plural. O vossa não tem nada a ver. Você não está colocando como sujeito o vós, então tem que ficar na terceira pessoa do singular. Vossa excelência conhece o assunto. Então, olha só, concordando com excelência, concordando com senhoria. Vossa senhoria nomeará. Veja só, terceira pessoa do singular. E esse pronome, ele faz referência à vossa senhoria. Ele faz referência ao núcleo sintático, que é a senhoria. Terceira pessoa. Não faz referência à vossa, vós. Não é vós. Então, eu não posso falar vossa senhoria, nomeareis vossos substitutos. Não. Nesse caso, vossa senhoria nomeará em terceira pessoa seu substituto. Então, tanto o verbo fica na terceira, quanto o pronome, tá legal? O adjetivo, aqui nesse caso o adjetivo, e aqui o pronome em terceira pessoa. Tá bom? Beleza, acompanhando comigo. Aqui a noção nominal, que é o seguinte. Vossa excelência está, em terceira pessoa, atarefado. Ora, excelência aqui está no feminino. Só que eu posso dizer que uma excelência pode ser um ministro, um presidente, um deputado, tá ok? Aí, nesse caso, um juiz, mas é masculino, mas eu estou concordando literalmente com o núcleo do sujeito. Vossa excelência está atarefada. Se eu quiser, eu posso concordar com o núcleo sintático. Vossa excelência está atarefada. Mas quando eu quero dar uma clareza, e aí mostrar que é um deputado, né, um homem, um ministro, eu vou flexionar no masculino. Tá legal? Vossa excelência, senhor deputado, está atarefado. Aí eu emprego o masculino. Aí o que acontece, pessoal? A gramática fala que você pode concordar tanto com o núcleo sintático do sujeito, vossa excelência está atarefada, quanto com o gênero de quem você está falando. É o ministro, vossa excelência está atarefado. A gramática fala que você pode ter essa dupla concordância, tá legal? E eles chamam essa concordância aqui, moçada, ó, atarefado. Você concorda com a ideia de ser a pessoa do sexo masculino. Isso é chamado de silepse de gênero. A gente vê isso
na nossa aula de concordância. Silepse de gênero, você concorda ideologicamente. Atarefado é masculino, mesmo excelência sendo feminino. Tá legal? Ou você concorda literalmente. Vossa Senhoria, aqui eu estou usando agora Vossa Senhoria, tá? Vou colocar aqui, ó. Nesse caso, ó, atarefada concordando com excelência, satisfeita concordando com senhoria. Essa concordância que cabe, lógico, é a concordância literal. Tranquilo, na literalidade ali, ó, certinho. E essas duas aqui, ó, uma diz respeito à excelência e a outra à senhoria. Aqui é um delegado, aqui é um ministro, tá bom? E aí, por silepse, que é uma concordância ideológica, silepse de gênero, você pode concordar. Beleza, isso gramaticalmente, ponto. Gramaticalmente, ponto. Mas o seu concurso tem lá correspondência oficial. E na parte de correspondência oficial, se eles pedem essa concordância tem que ser pela silepse. Por quê? Um princípio da correspondência oficial é que tenhamos clareza. Não pode haver ambiguidade. Então é o seguinte, se você fala de repente, olha, Vossa Excelência está atarefada, num texto em que a gente não tem lá quem é a pessoa e tal, com quem você está falando, a gente vai ficar na dúvida. Vem cá, é uma mulher? A concordância? É com uma mulher? Ou é um ministro e ele está concordando literalmente? Ao passo que, se eu coloco Vossa Excelência está atarefado, eu tenho certeza que ele está falando de um homem. Então, na correspondência oficial, se há lá, por exemplo, Vossa Excelência está atarefada, obrigatoriamente está se tratando de uma mulher. Tá ok? Ele está falando de uma mulher. Se ele coloca lá, Vossa Excelência está atarefado, obrigatoriamente está falando de um homem. Tá? Já a gramática permite que você flutue entre um e outro. Então, se você está fazendo uma prova e que cobra correspondência oficial, na parte de correspondência oficial, ela vai te cobrar justamente essa silepse de gênero. Tá legal? Espero ter tirado sua dúvida aí, tá legal? Beleza. Acompanhando comigo? Vamos lá. Não empregue crase antes de pronome de tratamento, né? Cerimonioso. Aqui, ó, Vossa Excelência. Comentamos lá que o pronome possessivo, né, pode ter artigo antes, tranquilo. Só que com o caso do pronome de tratamento, você não pode colocar artigo a. Aqui eu tenho apenas a preposição que foi exigida por refiro-me. Quem se refere a. Aí, para você não ter dúvida, troca o Vossa Excelência pelo pronome de tratamento você. Seja amigo, tá, da autoridade. Refiro-me a você. Temos só preposição também. Correto? Então, troca o Vossa Excelência pelo você, você nunca vai ter dúvida, pode ter certeza, tá? Beleza. Somente senhora, que é o pronome de tratamento também, admite o artigo a. Por isso, se esse pronome for precedido de preposição a, haverá crase. Refiro-me, exigiu preposição a. Senhora admite artigo a, por isso a crase. Refiro-me à senhora. Então, aqui é o único que a gente tem aí a noção com crase, beleza? Pronome de tratamento com crase. O emprego, moçada, aqui, sinceramente, aqui é fazer print, tá? Para você decorar isso daí. Mas, assim, sinceramente, só vale a pena decorar esse troço aqui se no edital está previsto lá pronome de tratamento. Aí você lê isso aqui com calma e tal e dá uma observada. São as altas autoridades do Executivo. Presidente da República, vice-presidente da República, ministros de Estado, daqui a pouquinho eu vou especificar, governadores, vice-governadores, oficiais generais das Forças Armadas, embaixadores, quer dizer, altas autoridades. Aí você usa Vossa Excelência. Você vai usar Vossa Excelência nos altos cargos, tá legal? Do Poder Executivo nós temos esses. E eu falei lá, ó, ministros de Estado, quais são eles? Aí a gente tem aqui a lei de referência, né? O chefe da Casa Civil da Presidência da República, chefe do Gabinete de Segurança, chefe de Secretaria-Geral da Presidência da República, advogado-geral da União, chefe da Corregedoria-Geral da União. Tá bom? Beleza. Olha o próximo. Do Poder Legislativo, é o que mais cai quando cai, deputados, senadores, ministro do Tribunal de Contas da União, deputados estaduais e distritais, conselheiros dos tribunais de contas estaduais e o vereador que é presidente da Câmara Legislativa. Aí sim, o vereador que é presidente, ele vai ser tratado como Vossa Excelência. Os demais, Vossa Senhoria. Tá? Beleza. Acompanhando comigo do Poder Judiciário, os ministros dos tribunais superiores,
membros dos tribunais, juízes, auditores da justiça militar. Então, agora, por enquanto, você não vai decorar esse troço, não, tá? É interessante você fazer um print disso daí e tal, mas, sinceramente, não há essa necessidade. Aqui um resuminho. Vossa Alteza, com a sua abreviatura, é para príncipes e duques, né? Dificilmente cai em prova. Vossa Eminência, aqui nós temos a abreviatura, serve para cardeais. Vossa Excelência, as altas autoridades, como a gente mostrou anteriormente, e aqui nós temos a abreviatura. Vossa Magnificência, então quem vai fazer prova para universidades, por exemplo, a gente sabe que normalmente cobra, tá? Reitores de universidades, nós temos então Magnificência. Vossa Majestade, nós temos a abreviatura, reis e imperadores. Vossa Santidade, a abreviatura é VS, é o Papa. Vossa Senhoria, tratamento cerimonioso a qualquer cidadão, um tratamento cerimonioso a qualquer cidadão ou autoridades nesse caso, que não são altas autoridades, você também vai colocar, beleza? Quando não são altas autoridades. Belezinha. A gente, então, vai partir para uma questãozinha mamão com mel. Olha só. A questão da EBSER e a questão de 2017. Então, nós temos aqui o seguinte. Qual o pedido aqui? Nós temos o você aqui, ó. Qual o pedido aqui? Olha lá. No trecho, você está bobeando. Percebe-se que com o emprego do pronome de tratamento, a autora consegue. Então, muitas vezes o que cai em prova, moçada, é o emprego do você. Quando o locutor do texto, o autor do texto, ele está conversando, na realidade, ele quer bater esse papo com o leitor, tá ok? E aí ele faz algumas perguntinhas a respeito disso. Essa liberdade linguística, essa aproximação com o leitor, porque o leitor utiliza o você, tá? E aqui nesse caso, você está bobeando. Por que ela usou o você? Aqui vale a pena a gente ler um pouquinho disso aqui, ó. Maria chorando ao telefone. Olha lá. O telefone toca aqui em casa, atendo uma voz de mulher estranhíssima pergunta por mim. E antes que eu tome providências para dizer que é a minha irmã que fala, ela me diz, é você mesma. O jeito foi eu ficar sendo eu própria, mas ela chorava. Ou o quê? Pois a voz era claramente de choro contido. Porque você escreveu dizendo que não ia mais escrever romances. Aqui é um texto da Clarice Lispector, ok? Não se preocupe, meu bem. Talvez eu escreva mais uns 2 ou 3, Clarice falando. Mas é preciso saber parar. Quem é que você já leu de mim? Quase tudo, a irmã falando. Só falta a cidade sitiada e a legião estrangeira. Não chore, ela falando com a irmã. Venha buscar aqui os 2 livros. Não, vou comprar. Aí Clarice fala, você está bobeando, minha irmã. Eu estou oferecendo de graça 2 livros autografados e mais um cafezinho ou um uísque. Então, nós temos aqui o você, então são as 2 irmãs falando. O texto é Clarice falando com a sua irmã. Beleza? Tranquilão. Agora a gente vai observar. Por que usamos o você? A autora consegue dirigir-se aos leitores de modo geral? Aí o você fala do leitor? Neste caso, não. Que normalmente, né, a gente percebe que o autor quer se aproximar do interlocutor, ele fala você para isso, você aquilo, mas não é neste caso. Letra B. Fazer referência a um interlocutor específico, que é a sua irmã. Opa, pode ser. Letra C. Criar uma intervenção formal. O você não é uma intervenção formal, ok? Afastar-se de um projeto de leitor ideal. Então, a noção de colocar isso daí para justamente não ser aquela coisa formal e tal, fora também. Mostrar que não tem intimidade com quem fala. Não, tem intimidade sim. Eu empreguei o você, tem uma noção familiar. Por isso, letra B. Nós temos um interlocutor específico que é a irmã dela. Olha a próxima. Questão 18. Prefeitura de Piraúba, 2017. Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Entre os pronomes pessoais, incluem-se os pronomes de tratamento, também chamados formas de tratamento, que se usam no trato com as pessoas. Aqui, vamos dar uma noção. Ele falou que entre os pronomes pessoais, incluem-se os pronomes de tratamento. Pronome pessoal, nós vimos, é o do caso reto, o do caso oblíquo, átono ou tônico, é isso. Só que ele quer inserir aí o tratamento você, tá legal? Então, nesse caso, porque ele faz referência às pessoas do discurso, é essa a intenção de ele falar aqui. O pronome pessoal é uma coisa, o pronome de tratamento é outra, beleza? Só que o pronome de tratamento, ele diz respeito às pessoas do discurso.
Por isso que ele fala que se incluem aí os pronomes de tratamento nos pronomes pessoais. Acompanhando comigo. Dependendo da pessoa a quem nos dirigimos, do seu cargo, título, idade, dignidade, o tratamento será familiar, como nós vimos, ou cerimonioso. Então, assinale a alternativa onde haja pronome de tratamento. Caramba, falou isso tudo aqui só para poder pedir para você marcar uma alternativa que tenha pronome de tratamento. Fala a verdade. Letra A, não há nada para eu ler, pronome pessoal do caso reto. Ele, pronome pessoal do caso reto, né? Caso reto aqui, caso reto aqui, caso reto aqui. Entre mim, oblíquo tônico, os professores da escola, a relação era muito amistosa, e sua santidade, o Papa, está cansado. Veja só, a concordância por silepse de gênero. A santidade está cansada, mas ele está mostrando que é o Papa masculino. Então, a concordância por silepse aí. Você viu aí? Bem tranquilinha a questão, né? Letra D de dado. Olha a próxima. Questão 19. Assinale a alternativa que apresenta o uso correto do pronome de tratamento na frase Sua Santidade visitou vários países, inclusive ao Brasil. O pronome de tratamento refere-se, aqui o ideal, né? Nessa frase seria inclusive o Brasil, não ao, né? Tudo bem. Vamos lá. O pronome de tratamento refere-se a quem? Sua Santidade, o Papa. Concorda comigo? Letra D de dado. Olha lá, mamão com mel. Prova de nível superior, né? Ok, vamos à frente. Questão 20, a questão da Fiocruz, né? Nível técnico. Então, veja só. Professor de Química da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, Antônio Otávio de Toledo Patrocínio está otimista com os avanços na área. Suponha que o referido professor, otimista com os avanços da área, enviasse correspondência oficial ao reitor da universidade, Vossa Magnificência, né? Solicitando autorização para dar continuidade às suas pesquisas. Ok. De acordo com as recomendações do Manual de Redação da Presidência da República, a gente comentou alguma coisinha, a redação adequada, considerando-se a forma de tratamento e a concordância verbal, coisa que nós comentamos, nos termos de memorando será, então vamos lá, solicito a Vossa Magnificência, que é o reitor da universidade, que autorize terceira pessoa, certinho, a continuidade das pesquisas sobre a conversão de CO2 de volta nos combustíveis, de cuja queima ele, pronome pessoal do caso reto, se originou, como a gasolina e o óleo diesel. Opa, até aqui não tem nenhum problema. Ele está falando diretamente com a autoridade, usou o vossa. Olha só a letra B. Solicito a sua magnificência, eu estou falando diretamente com ele, que autorizeis. Não pode ser na segunda pessoa do plural. Fora. Em princípio, alternativa A. Olha só a alternativa C. Solicito a vossa excelência, tem que ser vossa magnificência. Não pode ser vossa senhoria, vossa magnificência. Solicito a vossa magnificência que autorizeis. Não cabe autorizeis, tem que ser autorize. Então, alternativa A. Né? Alternativa A aqui nós vimos certinho. Ok, por isso a alternativa A é a correta. Vamos então ao nosso resumo. Então, veja bem, nós falamos que os pronomes podem ser adjetivos ou substantivos. Nós vimos os pronomes pessoais do caso reto, oblíquo, tônico, átono, não foi? Nós vimos os pronomes interrogativos, que, quem, né? Tranquilo? Nós vimos os indefinidos, o emprego deles, inclusive, realizamos algumas questões. Os demonstrativos com seu recurso anafórico ou de posicionamento em lugar, tempo. Pronome possessivo, basicamente trabalhando em cima daquela noção de que o pronome possessivo, adjetivo, admite ou não artigo, tá ok? Você pode colocar ou não. O de tratamento, moçada, o de tratamento estude mesmo sempre que o edital deixar bem próximo, bem certo mesmo, ó. Vai cobrar pronome de tratamento, tá ok? Aí sim você estuda para valer. Mas essas dicas que a gente deu aqui da concordância, da silepse aí de gênero e tal, basicamente é isso que importa, tá bom? Pronome relativo, não falei nada. Por quê? Isso a gente comenta na nossa aula de período composto por subordinação adjetiva, porque aí realmente é o que a gente já vai passar para você que são importantes. Por exemplo, o que, o qual, o cujo e assim por diante. Coisa que se a gente fosse falar aqui agora e embananar tudo. Tá legal? Isso a gente vai falar então no período composto por subordinação adjetiva.